Tudo bem com vocês, meus amores? Eu sou a Lu Costa e vocês estão aqui na minha casa. Passando por aqui hoje para gravar um vídeo um pouco diferente do que o habitual. Como vocês sabem, eu passo por aqui semanalmente para a gente conversar um pouquinho sobre os trânsitos astrológicos, sobre a novela celeste, para a gente entender como que a gente pode tirar o melhor proveito das energias que sempre estão à nossa disposição no céu. Como vocês sabem, a astrologia é uma paixão para mim, mas mais do que uma paixão, a astrologia transformou a minha vida. Então, a primeira vez que eu tive acesso ao meu mapa natal foi como se eu estivesse recebendo o manual de instrução da minha alma. Então, eu tive a oportunidade de fazer um mergulho muito profundo na minha natureza, e adquiri muita clareza com relação às minhas forças, os meus dons, os meus talentos, aquilo que eu mando bem, assim como as minhas dificuldades, né? Os pontos que eu preciso desenvolver, os grandes desafios, né, que eu sempre me deparei aí ao longo da minha jornada, né? E entre outras coisas maravilhosas, né? Porque quanto mais a gente estuda o nosso mapa natal, mais a gente ganha clareza com relação ao nosso propósito aqui na Terra, né? Então fica muito claro assim qual que é a nossa missão, para onde a gente tem que ir, quais são os desafios que a gente tem que superar. E conforme a gente vai acompanhando os trânsitos astrológicos, cruzando, né, com o nosso mapa natal, a gente percebe com muita clareza qual é a fase do game que a gente se encontra nesse momento, né? E o que que a vida está tentando ensinar pra gente, né? O que que o universo está tentando ensinar pra gente. E fica muito claro, né, que existe ali, né, uma didática, um conteúdo programático impecável, né? Então, quanto mais eu acompanho aí os trânsitos astrológicos, mais eu confio no processo, né? Muitas vezes a gente não sabe exatamente por que a coisa está se desenrolando daquela forma, mas um pouquinho mais para frente a gente vai entender que tudo acontece, né, da forma como tem que acontecer, né? Existe mesmo aí um conteúdo programático, né, de lições que a gente precisa aprender ao longo da nossa jornada aqui na Terra. E bom, a gente está vivendo uma semana bastante agitada, mas hoje eu não estou passando para falar sobre isso, né? Então, só que é impossível, né? Assim, só para dar um spoiler para vocês, Mercúrio entrou em Gêmeos, né? A gente tem uma grande quadratura aí envolvendo Marte e Plutão, que é uma quadratura bastante perigosa, né? Uma quadratura tensa, bem tensa, né? Porque Marte é o deus da guerra, né? E o Plutão é o deus do submundo, o deus da morte. E a gente tem também Vênus Casime, né? Vênus aí no coração do Sol, fazendo uma conjunção muito poderosa com o Sol no signo de Gêmeos, e a Lua nova no signo de Gêmeos acontece também essa semana, também vai acontecer aí junto com Vênus, né? Mas, enfim, eu não vou aprofundar muito o entendimento sobre esses trânsitos astrológicos, porque eu tomei a decisão de dar uma pausa nesse projeto, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Pois é, galera, a gente está vivendo a temporada geminiana, a gente tem um puta do Stellium no signo de Gêmeos, trazendo pra gente esse movimento, né? Essa necessidade de explorar novos horizontes, de aprender coisas novas, de fazer coisas diferentes. E eu falei no vídeo anterior que a gente tinha que tomar cuidado, né? Principalmente aí com a chegada de Júpiter no signo de Gêmeos, né? Júpiter vai ficar em Gêmeos aí pelos próximos 12 meses, para a gente não assumir mais compromissos do que a gente consegue dar conta, né? A gente corre o risco, principalmente para quem tem Gêmeos forte no mapa, né? Que é o meu caso, de se comprometer com muita coisa e não conseguir fazer nada direito, não conseguir fechar as portas que a gente abre, não conseguir equilibrar todos os pratinhos e ficar muito ali na superficialidade de tudo, né? E esse trabalho aqui no Natural Journey, eu costumo brincar que é um trabalho de responsabilidade social, porque eu acredito que da mesma forma que a astrologia transformou a minha vida, pode transformar a vida de muitas pessoas, né? Então, eu gostaria de levar esse conhecimento para a vida das pessoas, né? Com o objetivo mesmo de apoiar, né, nesse processo aí de expansão da consciência, de compreensão desses mistérios que governam, né, a vida. Mas
é um hobby, né? Então, assim, eu não sou monetizada por esse trabalho. Eu tenho um trabalho formal, eu trabalho na área de recursos humanos e eu trabalho muito, né? Além de ter uma vida pessoal bastante agitada, né? Então, eu tenho Vênus em Gêmeos, eu tenho Mercúrio em Gêmeos. Então, a minha rotina ela é bastante agitada, repleta de é, uma diversidade, né, de atividades. Então, é muito difícil eu estar parada, né? Assim, como eu tenho muito ar no mapa, né? Porque eu tenho bastante Libra aí também no mapa, é muito difícil eu relaxar, né? Assim, dificilmente você vai me ver deitada, sem fazer nada, né? Morgando. Esses dias o Fernando, a gente falou dessa palavra morgando, né? Morgando é uma palavra maravilhosa, né? Às vezes eu dou umas morgadas, né? Mas normalmente quando eu dou umas morgadas, assim, que eu tô olhando pro infinito, é porque a minha cabeça tá milhão, né? Então, relaxada mesmo, é muito difícil eu estar, né? Eu sempre estou em constante movimento e eu acredito que esse seja um dos grandes desafios da minha vida, né? Eu sofro de pensamento acelerado, eu sofro de ansiedade, de preocupação excessiva, né? E são temas aí que ao longo da minha vida eu procurei trabalhar, né, a partir da meditação, principalmente, né, o budismo sempre me ajudou bastante em entender esses processos mentais, né, em aprender como funciona a minha mente, né, aprender a domar esse fluxo, né, enlouquecedor de pensamentos para não surtar. E eu continuo nessa caminhada, né? Isso é comum para quem tem, por exemplo, Mercúrio em Gêmeos, que é o meu caso, né? Vênus em Gêmeos também. Então, é um dos desafios, né? Uma das sombras dessa energia geminiana. E agora que Júpiter chegou no signo de Gêmeos, eu sinto, né? E Mercúrio também, né? Chegou aí no signo de Gêmeos, daqui a pouco vai fazer uma conjunção, né? Júpiter e Mercúrio, eles vão encontrar com Mercúrio e Vênus no meu mapa. Então eu já sinto, né? Que a vida ela está ganhando uma nova velocidade, né? E não só a vida está ganhando uma nova velocidade, como os meus pensamentos estão mais acelerados. A minha fala está mais acelerada, né? Eu tenho feito conexões assim muito rápidas, né? O que é muito maravilhoso, né? Porque olhando aí para um aspecto luminoso, é uma excelente oportunidade para eu aprender coisas novas, para eu me comunicar, né? Para eu circular aí por espaços diferentes, ambientes diferentes, mas ao mesmo tempo eu tenho que tomar cuidado para não sobrecarregar o meu sistema, né? Com excesso de pensamento, né? Com excesso de atividades, porque o risco é eu ter um burnout, como eu já tive, né? Então, a gente tem que aprender, né, com a nossa história, né? A gente tem que aprender com as nossas experiências de vida. E eu estava conversando com o Fernando esses dias, né, e ele me falou uma coisa assim que é isso, né? A vida, né, ela vai apresentando situações muito parecidas com as situações que a gente viveu no passado, com o objetivo mesmo de testar, né, se a gente aprendeu aquilo que a gente deveria ter aprendido, né, ou se a gente não processou, né? Então a gente vai sendo confrontado por situações parecidas, né, com personagens diferentes, contextos diferentes, né, mas o roteiro é mais ou menos o mesmo, né? E então as respostas, né, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, sempre estão no passado, né? E olhando para o meu passado, né, eu sei exatamente o lugar que eu vou chegar se eu continuar sobrecarregando a minha vida com múltiplas atividades ao mesmo tempo agora, né? Eu sei o caminho, né, para onde isso leva. Então, como eu trabalho muito, né, e eu tenho muita coisa também na minha vida pessoal, esse trabalho aqui do Natural Journey, ele estava sendo muito desafiador para mim, né, porque eu tinha que encaixar esses vídeos, né, assim, encontrar uma brecha na rotina para gravar os vídeos, e além de gravar os vídeos, depois eu tenho que editar, colocar vinheta, subir ali no Instagram, colocar as hashtags, aí postar no Instagram. Parece que é coisa boba, né, porque os meus vídeos, eles não são nem um pouco elaborados, pelo contrário, né, são vídeos muito simples, mas para quem trabalha aí com gestão de mídias digitais, sabe que é mó trampo, entendeu? É mó trampo, né? Tipo, fazer ali a thumb. Então, são várias coisinhas, assim, pequenas que você precisa fazer para subir um vídeo aqui. E olha, assim, que eu subia os vídeos com uma qualidade muito inferior à qualidade que eu gostaria de divulgar, né? Que eu gostaria de publicar.
tanto em termos de conteúdo, né, de profundidade mesmo de conteúdo, quanto em termos assim de elementos, né? Eu poderia deixar o vídeo mais criativo, né, um vídeo mais interativo, né, colocar frases, colocar coisinhas, né? Dá para fazer tudo isso, mas por pura falta de tempo, eu não conseguia postar os vídeos com a qualidade que eu gostaria. Além de consumir um baita de um tempo que eu poderia estar usando para fazer coisas que me dão prazer, né, para fazer atividade física, para ler um livro sobre, né, um assunto diferente, né? Então, no meu tempo livre também, eu ficava muito focada ali em consumir conteúdo de astrologia que eu faço normalmente, né? Independente do Natural Journey, eu sempre vou consumir esse conteúdo, né? Eu faço um curso de formação, né, de astrologia e eu estou sempre ali, né, estudando, né? Ouvindo perspectivas de astrólogos, lendo sobre astrologia, e com esse céu geminiano, eu estou querendo dar uma diversificada, né? Eu quero voltar, assim, a ler filosofia, a ler sobre política, economia, romance, espiritualidade, sabe? Eu quero, enfim, expandir um pouco mais os meus horizontes, né? Eu sempre tive muita sede por conhecimento, e graças a Deus eu tive um pai maravilhoso que tinha uma biblioteca enorme, né? E ele sempre alimentou, né, esse meu interesse por esse universo mágico, né, da literatura. Então, eu quero focar, né, em outras áreas do conhecimento, estudar outras coisas, ou simplesmente ter tempo livre para relaxar, né, para fazer programas aí que, enfim, explorar outros universos, né? E então, assim, no tempo livre eu estava sempre estudando sobre astrologia e isso estava me consumindo muito tempo, não estava mais sendo um trabalho assim tão prazeroso, né? E inicialmente isso aqui era um hobby, aí de repente ficou uma funça, sabe? Tipo um trampo. Ah, eu tenho que ir lá para postar, né, as previsões astrológicas, porque se eu não posto, né, as previsões astrológicas da semana, no começo da semana, não tem valor, né? Porque eu não posso falar sobre os trânsitos astrológicos do passado, né? Para fazer sentido, né? E para as pessoas poderem aproveitar, usufruir dos trânsitos astrológicos, eu tenho que postar ali em tempo real. E, tipo, às vezes, a minha rotina também, ela não é muito bem como uma rotina, né, de uma pessoa que tem Mercúrio em Gêmeos, Vênus em Gêmeos, Marte, né, em muitos planetas ali no signo de ar, né, em Libra. A minha rotina, ela não é, assim, muito estruturada, né? Não tenho nenhum planeta, né, em signo de terra. Então, eu me movimento como ar, né? Eu tô cada hora num lugar, fazendo uma coisa diferente, né? E então era difícil assim eu ter esse comprometimento, né, de postar um vídeo, né, logo no início da semana. E aí eu estava me forçando a fazer uma parada que estava deixando esse trabalho chato, né? Que estava deixando de ser por prazer, né, por ser por hobby, né, por conta desse compromisso, né, dessa crença, né, que eu, né, consolidei que tem que ser no começo da semana, porque tem que ser mesmo no começo da semana, né? Aí eu acabava postando assim uns vídeos meio meia boca, que eu fazia rapidinho ali na hora do almoço, de qualquer jeito, né? Ou tipo assim, à noite tava só o pó da rabiola, né? Acabada, ia gravar vídeo, né? E aí, puta, né? Nem compartilhava ali o conteúdo, né, com a profundidade que eu gostaria, porque é essa profundidade, né, que a astrologia proporciona pra gente, que vai fazer as pessoas céticas acreditarem que não é misticismo, né? Que existe uma inteligência, né? A inteligência de Deus, né? A inteligência do universo operando acima de nós, né? Que existem muito mais mistérios entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. E é essa profundidade que eu gostaria de trazer para as pessoas. Eu não quero ficar, sabe, compartilhando a astrologia, né, que é um conhecimento tão vasto, tão profundo, tão ancestral, de uma forma banal, de uma forma superficial, né? Então, eu resolvi dar um tempo, até porque, né, acho que um outro ponto, além dessa questão aí, né, de querer diversificar, né, as coisas que eu venho aprendendo, estudando, não sei o quê, ter mais tempo para fazer outras paradas, né, e essa coisa da funça aí que já estava deixando esse trabalho chato, porque trabalho e responsa eu já tenho de sobra na vida, entendeu? Tipo assim, eu não quero que isso aqui seja uma coisa pesada para mim. Né? Não faz sentido. Tipo assim, eu nem tenho tantos seguidores, não são tantas pessoas que consomem o meu conteúdo, né? E as pessoas, às vezes, que consomem o meu conteúdo, elas consomem mais por curiosidade, para ver minha casa, para me ver falando, não são pessoas que usufruem mesmo desse conteúdo de verdade.
Então, tipo assim, eu fiquei pensando, mano, pra que que eu tô fazendo isso, velho? Assim, sabe? Por que que eu tô me desgastando pra ficar postando um vídeo, assim, que não compensa, entendeu? O esforço não compensa, né? E tá se tornando um trampo, né? Eu falei, não quero mais um trampo, eu já tenho um trampo, entendeu? Um trampo que já me dá trabalho suficiente, eu não tô a fim de mais um trampo. O dia, né, que eu ganhar na Mega Sena, que eu ficar milionária e eu puder viver disso daqui, ah, nossa, maravilhoso. Aí vocês vão, nossa, receber um conteúdo magnífico aí. Pode ter certeza absoluta que os meus vídeos vão ser impecáveis, assim, sabe? Mas não é a realidade que eu tenho nesse momento, né? É, então, eu estou aproveitando, né, essa energia geminiana, né, que está super carregada no céu nesse momento, ativando, né, a minha energia geminiana, ativando inclusive a casa 10 do meu mapa, que é a casa da carreira, do reconhecimento social, né, do status. Eu estou aproveitando essa energia para tirar as atividades, né, que eu entendo que não estão agregando valor para minha vida. Não é que eu vou parar de estudar astrologia eu vou continuar estudando, né? Obviamente, né? Porque é tudo para mim, né? Assim, é o meu minha bússola, né? O meu guia. Mas eu não vou mais fazer esses vídeos, né? Porque esses vídeos não estão me agregando e eu acredito que estejam agregando pouco valor para as pessoas que consomem esse conteúdo. E adicionalmente, eu estou muito no movimento de tentar me libertar das prisões das redes sociais, né? Da prisão do ego, né? Da ilusão do ego. E assim, vir aqui falar é uma cilada, né? Porque normalmente eu venho aqui falar pelo conhecimento, né? Para compartilhar essa sabedoria com as pessoas aí que acessam o meu conteúdo, né? Para compartilhar tudo aquilo que eu venho aprendendo na minha vida, né? Com os trânsitos astrológicos e com a espiritualidade. Mas é a little bit tricky, né? Porque é a minha imagem. Né? Então, eu sei que dependendo da maneira como eu me expressar, dependendo do conteúdo que eu colocar aqui, eu vou ser julgada, né? Então, não tem como. As pessoas elas estão ali te julgando o tempo todo. Quando você é uma figura pública, você é julgada, né? Não que eu seja uma figura pública, mas tá aqui, né? Público, né? O meu jeito, a minha forma de pensar, a minha maneira de me expressar, e eu não quero estar nessa vitrine nesse momento. Pelo contrário, eu estou muito no movimento contrário, assim, a esse, né? De não querer me expor tanto, sabe? É, E não porque assim eu tenho medo, né, do julgamento das pessoas, né? Pelo contrário, assim, eu bato no peito aí com relação a todas as minhas convicções. Eu não tenho nenhum problema de falar aquilo que eu penso, até porque a busca pela autenticidade sempre foi um tema que eu trabalhei muito ao longo da minha jornada, né? Justamente por acreditar que na espontaneidade mora o meu verdadeiro poder. Eu já tive inúmeras oportunidades onde eu pude me manifestar de uma maneira 100% autêntica e espontânea e eu percebi, né, o quanto aquela manifestação teve um impacto maior, né? é, nas pessoas ali com quem eu estava me relacionando, no grupo e tudo mais, né? Então, eu venho trabalhando essa questão da espontaneidade e da autenticidade ao longo de toda a minha vida, né? E hoje eu sou quem eu sou, entendeu? Assim, é, claro, né, que num universo aí, no meio corporativo, né, a gente tem que performar alguns personagens, né? Eu não posso falar tudo que eu penso sem filtro, né? Dependendo do fórum, né? Dependendo da pessoa. Mas na medida do possível eu tento ser autêntica sim, né? Porque no final das contas, eu acredito que todas as pessoas elas têm o direito de simplesmente serem quem elas são, né? Então, mais do que nunca, eu quero me despir de todos os personagens, né? E de todas essas máscaras sociais, né? Na medida do possível, mantendo aquelas que são necessárias, obviamente, né? Mas eu não quero ser um personagem, eu quero ser eu mesma, eu quero ser autêntica, né? Eu quero ser genuína, porque é aí que mora o meu poder, entendeu? E a minha felicidade, a minha plenitude. Eu não quero mais gastar energia performando personagem, né? Eu quero gastar essa energia, né, que eu usaria para performar personagem, para dar a minha contribuição para o mundo, sabe? Para servir a humanidade, né? E para fazer aquilo que eu vim manifestar nessa terra, né?
para viver uma vida mais alinhada aí com o meu propósito de alma. Então, essa é a minha busca, né? Então, eu não tenho muito problema assim de me manifestar de uma maneira autêntica, mas ao mesmo tempo eu sei que dependendo do posicionamento, isso vai gerar um julgamento que pode de repente me prejudicar num contexto corporativo, por exemplo, né? Então, não dá para falar abertamente sobre tudo, né? Eu poderia falar sobre a minha visão sobre a sociedade atual, né, sobre o sistema que a gente vive hoje. Poderia falar muito sobre isso, que são as coisas que eu gosto de falar no final do dia, que são as críticas reais que eu gostaria de trazer aqui no canal, né? Mas eu não me sinto confortável para isso e eu também não quero expor a minha imagem a esse ponto, porque, gente, a gente se torna prisioneiros da imagem que a gente constrói para nós mesmos, né? Então, eu não quero ser prisioneira da imagem que eu construí sobre mim mesma. Eu quero ser livre, inclusive para mudar de opinião, né, para mudar o meu jeito de ser, né, para mudar a minha forma de pensar, de me expressar. Né, eu quero ser um ser de possibilidades, né, que é o que a gente é no final do dia. A gente não é os rótulos, né, que a gente coloca em nós mesmos. Isso é uma grande ilusão. Ah, eu sou clubber, eu sou astróloga, eu sou reiveira, eu sou corporativa, eu sou budista. Assim, a gente não é esses rótulos, né? Nós somos alma livre, né? Essa é a nossa verdadeira essência e a gente pode mudar o caminho a qualquer momento, né? Então eu não quero colocar, né, um selo em mim, eu quero ser livre, né? E quanto mais assim a gente se manifesta de uma maneira pública, mais a gente vai cristalizando, né? Essa imagem, né? Esses personagens. Então toda vez que eu venho aqui, eu tenho que falar de uma determinada forma, eu tenho que ser alegre, eu tenho que ser espalhafatosa, eu tenho que ser lá. Eu não quero nada, entendeu? Assim, eu quero simplesmente ser livre para poder me manifestar da forma como eu estou me sentindo naquele momento, né? E também quero, assim, me afastar, né, de todas as ciladas que podem, de uma certa forma, fortalecer o meu ego, eu não quero fortalecer o meu ego, eu quero dissolver o meu ego, porque no final das contas, o ego é o causador de todos os problemas. O ego é o causador da vaidade, da inveja, do ciúme, do medo, da insegurança, da arrogância, do autoritarismo, né? Tudo isso é produto do ego, né? E quanto mais as pessoas falam, nossa, Luciana, maravilhosa, você tá certa, você tá... mais o ego ele vai, né? Assim, o ego é sorrateiro, tá, gente? O ego, ele, por isso que, né? O demônio da vaidade foi o último demônio que se apresentou para Siddhartha antes dele atingir a iluminação, né? De acordo ali, né, com a filosofia budista, né, com a história aí da iluminação de Siddhartha, ele estava ali, né, sentado embaixo da figueira, né, em estado de meditação, e aí vários demônios se apresentaram para ele, né, o demônio da luxúria, o demônio do conforto, o demônio do apego, e o último demônio que se apresentou foi a vaidade. E aí o demônio da vaidade falou para ele assim: você é o Buda dos Budas. Você é o mais iluminado de todos. Você é o mestre dos mestres. Olha que nível que chegou a sua consciência, né? E aí nesse momento ele teve esse despertar, que era um demônio, né? E então, por isso que eu falo, o ego é sorrateiro, ele se manifesta em todos os espaços. O ego ele se manifesta no mundo corporativo, em casas espirituais, né? Inclusive em casas espirituais que falam sobre a dissolução do ego, em líderes espirituais, que muitas vezes começaram a sua caminhada a serviço da cura e da verdade, mas conforme, né, as pessoas que frequentam aquela casa começam a aplaudir, falar como você é maravilhoso, ai, obrigada pela ajuda, etc., o ego vai inflando, 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 e aí a pessoa se perde, né, nesses devaneios do ego sem se dar conta disso, né? Então o ego, ele é de fato muito sorrateiro, né? E eu quero me proteger do meu próprio ego. Porque eu sei que o caminho. Pera só um pouquinho, gente. Eu preciso mostrar pra vocês que agora eu tenho um novo neném. Esse aqui é o Nil. Né, filho? O que você tá apontando aí? Cadê a sua irmã? Cadê a sua irmã? Então, o ego ele é sorrateiro, né? E eu não quero assim que
Eu quero me proteger de mim mesma, né? No sentido de evitar situações, né, onde eu possa sentir esse enaltecimento, né? Essa supervalorização do meu ego, né? Porque isso vai me distanciar do meu verdadeiro poder, né? Da minha real potência, né? Então, não quero ser prisioneira das redes sociais, eu não quero ficar dependendo, né, da aprovação dos outros para me sentir bem, não quero depender da quantidade de visualizações, da quantidade de likes em todas as redes sociais, né? E é isso, né? A gente percebe que as pessoas estão bem perdidas, né? Que a autoestima das pessoas, ela tá muito vinculada à quantidade de likes que elas recebem ali numa publicação, num post do Instagram, né? E não aos valores que ela carrega dentro dela, né? Então eu não quero viver essa vida de aparências. Eu não quero parecer ser nada. Eu quero ser. Eu quero ser, né? E vai chegar um momento onde muito provavelmente eu vou me desconectar de todas as redes sociais, né? Mas ainda é um processo, né? Porque eu também sou prisioneira, né, desse sistema e da nossa cultura, e um produto da nossa cultura, como todos são, né? Então, sei também, né, que a gente vive aí numa nova era, né? Plutão chegou em Aquário, né? Então a gente está vivendo essa revolução digital assim com a máxima potência. Eu tenho plena consciência disso. Não dá para eu, né? A menos que eu vire, né, uma eremita, né, e vá viver ali, né, no topo da montanha, né, viver das coisas que a natureza dá, que se eu tivesse dinheiro eu faria isso mesmo. E aí vocês iam, meu, vocês nunca mais iam me ver em rede social, né? Porque eu sei que longe dos centros urbanos a gente acaba ficando mais protegido, né? Mais imune a esse excesso de estímulo aí das grandes cidades, né? E eu, assim, acredito que a tecnologia ela é positiva, né? No sentido da gente poder ter acesso à informação, da gente poder se comunicar com as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho percebido muito assim esses aspectos, né, mais nocivos, né, as consequências mais nocivas do quanto as pessoas estão se tornando prisioneiras das tecnologias, de forma que elas têm se desconectado absolutamente da realidade, da vida real. E eu confio na natureza, gente, assim, eu confio na natureza. Para mim, a natureza é minha mestra professora, né? E a minha curandeira, né? Minha mãe. Então eu confio na natureza. Agora, não sei se eu confio, né, em todas essas coisas que o homem produz, porque o homem ele produz muita coisa, né, com motivações que não são nobres, né? Nada assim é produzido com o objetivo de ajudar, só ajudar, né? A gente vive no sistema capitalista, então tudo que é produzido, mesmo que tenha uma utilidade, uma funcionalidade, é fabricado com o objetivo de gerar lucro, né? Então, assim, eu não quero ser vítima, né, desse sistema de manipulação em massa. Eu não quero ser vítima de algoritmo, né? Eu quero ser livre, verdadeiramente livre, genuinamente livre, né? E por isso, né, que eu resolvi dar um tempo aqui do Natural Journey. Talvez no futuro eu vou deixar o canal ativo, assim, porque se no futuro, né, começou essa metamorfose ambulante, né, eu tenho de fato assim muito ar no meu mapa, eu posso mudar de ideia, né? E pode ser que em algum momento da vida eu resolva retomar esse projeto, né? Mas com certeza não é para agora, né? Agora eu quero viver, né? Eu quero explorar aí novas áreas do conhecimento, eu quero ter mais liberdade aí para focar, né, em todas as questões que eu estou vivendo nesse momento, focar nas minhas relações, cuidar da minha saúde, focar no meu trabalho, né? E quem sabe um dia, né, eu retome esse trabalho por aqui. Então, é isso, né? A gente se vê aí no futuro próximo. Dá tchau pro pessoal. Dá tchau pro pessoal. Você quer chamar a sua irmã para dar tchau? Cadê a sua irmã? E a gente se vê numa próxima, pessoal. Um beijo grande para todo mundo e a gente se vê. Tchau, tchau.